E a pergunta que não quer calar nessa quinta-feira é exatamente quem vai ser o líder do Big Brother. Brincadeiras à parte, acho que a verdadeira pergunta que não quer calar desde ontem é se o atacante do Santos, o ex-atacante do Santos, da seleção, do Milan, o Robinho, pode ou não pode ser preso depois da decisão do Supremo Tribunal da Itália. E eu vou trazer aqui nesse vídeo. Mas antes, peço para você deixar o like caso já tenha gostado do tema. Já deixa o like, que é muito importante para o canal e ajuda demais. Mas vamos adentrar no mérito, no tema do vídeo. Ontem teve a decisão do Supremo Tribunal lá da Itália, que não analisou o caso, se Robinho cometeu ou não cometeu o crime que ele estava sendo condenado, que estava sendo julgado, que estava sendo imputado ao atacante. Na verdade, o Supremo Tribunal de lá analisou se o processo estava correto, de acordo com a lei de lá ou não. E foi decidido que estava sim, o processo estava todo lícito, estava legal, constitucional. E assim, a condenação do Robinho, que já havia sido condenado antes, foi mantida. Inclusive, fiz vídeo quando saiu essa condenação aqui no canal, falando sim. Aí eu adentrei do mérito, se eu achava, se eu não achava que ele tinha cometido crime ou não. Mas hoje vou falar dos efeitos dessa decisão. Agora que o Supremo Tribunal da Itália já manteve a condenação, lá para a Itália não cabe mais recurso. Se o Robinho quiser recorrer, e aqui a gente fala no direito que seria o jus esperniendi, seria recorrer só por recorrer, será para tribunais internacionais. Mas lá dentro da Itália já acabou a fase de recurso, não tem mais para onde recorrer. E assim o atacante é sim um condenado por um crime de violência sexual contra uma albanesa. E aí fica a grande pergunta. O Robinho foi condenado na Itália, mas está aqui no Brasil. Cumpre ou não cumpre a pena? Pode aqui no Brasil ele ser preso? Ele pode ser condenado, imputado uma pena a ele aqui no Brasil? E para começar a responder essa pergunta, eu tenho que ir para a Constituição Federal. E lá traz no seu rol de competências do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, sim homologar sentenças estrangeiras para ter validade aqui no Brasil. Ou seja, quando há uma sentença estrangeira para ela ter validade, ser executada aqui no Brasil, o STJ tem que homologar. Ou seja, abre-se um novo processo lá no STJ e que, no final, vai ter homologação para começar a ter execução dessa sentença aqui no Brasil. E no caso do Robinho, foi uma sentença penal, determinando prisão de 9 anos dele. Então a gente sai da esfera da Constituição Federal, vamos descer agora para o Código Penal. O próprio Código Penal fala que sim, decisões estrangeiras podem ser executadas aqui no Brasil. Só que ele traz um rol taxativo. E a lei penal tem que ser interpretada a favor do réu e de modo restrito, porque a gente sabe, a gente que é da área do direito, sabe que a interpretação de uma regra que é privativa de liberdade, restritiva de direito, ou seja, que tira direito de uma pessoa, tem que ser interpretada restritivamente, literalmente. Então lá tem as duas hipóteses de cumprimento de uma sentença penal estrangeira aqui no Brasil, caso o STJ homologue. E aqui está. No primeiro, é justamente uma indenização pelo crime, ou seja, seria a reparação civil daquele crime cometido. O Robinho foi lá, além dos 9 anos, teve sim que pagar uma indenização para a vítima. E essa indenização pode ser executada aqui no Brasil, se for homologado pelo STJ, segundo o nosso Código Penal. E a segunda opção, que é essa que interessa para se o Robinho pode ou não pode ser preso, fala para sujeitar o criminoso a uma pena de medida de segurança. E aqui fica a grande questão. Prisão é ou não é medida de segurança? E essa resposta está no próprio Código Penal. Ele fala que medida de segurança é para um tratamento ambulatório ou para uma internação em um hospital psiquiátrico. Então você não vê prisão, você não vê uma pena privativa de liberdade para quem não está enquadrado nessas opções,
quem não tem que estar no ambulatório ou quem não tem que ir para um hospital psiquiátrico. E aqui a interpretação é de uma norma restritiva de direito, ou seja, tem que ser literal. Não podemos ampliar essa interpretação para prejudicar o réu. A interpretação tem que ser a mais benéfica para o réu e quando trata-se de restrição de direitos, tem que ser literal, tem que ser uma interpretação restritiva, não cabe ampliar. Então, aqui na minha singela opinião, analisando esse caso à luz da Constituição Federal, à luz do nosso Código Penal, prisão do Robinho aqui não cabe. E não cabe também extradição, porque a nossa própria Constituição Federal preconiza que brasileiro nato, que é quem nasceu aqui no Brasil, não pode ser extraditado. E é o caso do Robinho. Então, o governo da Itália tende a colocar o nome do Robinho na lista vermelha da Interpol. E assim, se o ex-jogador sair do país e for para um país onde a Interpol tem atuação, ele pode sim ser preso e aí esse país onde o Robinho vier a ser preso pode mandar ele para a Itália e lá ele cumprir os 9 anos que ele foi condenado. Mas a pergunta que não quer calar é se o Robinho pode ou não pode ser preso aqui no Brasil. E segundo a Constituição Federal e o nosso Código Penal, ele não pode ser preso aqui no Brasil por causa de uma condenação na Itália. Mas a reparação civil, sim, pode ser homologada pelo STJ e ser executada. E aí o Robinho terá que pagar a indenização civil que ele foi condenado na Itália. Perceba, são duas situações diferentes. A execução civil da multa, da reparação do dano e a execução penal. Uma pode, a outra não pode, segundo a Constituição e o Código Penal brasileiro. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui e até o próximo vídeo.